Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo. Aqui no Brasil, nós comemoramos então a grande festa de São Pedro e São Paulo. Quero lhes dizer, logo no início desse nosso momento de oração, que nós devemos a Pedro e a Paulo tudo isso que hoje nós vivemos. Nós devemos a essas duas colunas da igreja a fé que professamos. Esses dois homens, eles não pensaram neles. Saíram de si e anunciaram o Evangelho, dando a própria vida para que o nome de Jesus fosse proclamado. Eles não mediram esforços, derramaram seu sangue por amor a nosso Senhor e com todo esse dom de amor a nós, eles nos trouxeram Jesus. Eles nos deram Jesus. Fizeram com que o Evangelho chegasse até nós. Então, amados, se hoje nós somos capazes de dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e a julgar os vivos e os mortos. Se podemos rezar assim, devemos a eles. Se podemos dizer, creio no Espírito Santo, devemos a eles. Se hoje pertencemos a esta Igreja Santa, devemos a eles. Nós somos devedores. Pedro e Paulo merecem nosso louvor, nossa gratidão. Que em toda a terra neste dia possamos proclamar o louvor desses dois santos, que entregaram tudo que tinham a Deus para que o Evangelho pudesse chegar até nós. Louvado seja o Senhor por São Pedro e São Paulo. Amém. Amados, nós temos hoje então o Evangelho narrado por São Mateus e um Evangelho que nos incomoda. E é bom mesmo que ele nos incomode. É um evangelho bastante conhecido, mas a palavra de Deus, ela é sempre nova. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e, estando com seus discípulos, Jesus pergunta a eles: me digam, o que é que as pessoas dizem sobre mim? O que é que elas pensam sobre mim, falam sobre mim? Obviamente que Jesus não está preocupado se as pessoas falam bem dele, se falam mal dele. Não é essa preocupação que muitas vezes nós carregamos. Jesus não está preocupado com isso, porque Jesus não se importa com os julgamentos humanos. Obviamente que o Filho de Deus jamais se importaria com os juízos humanos, porque ele é Deus. Jesus quer saber até que ponto sua mensagem tem chegado aos corações, até que ponto as pessoas têm conseguido assimilar sua vida, seus ensinamentos, a sua presença ali no meio deles. Então essa era a grande questão de Jesus. Eles estão entendendo aquilo que eu estou dizendo?
aquilo que eu estou anunciando? É isso aqui. Aqui está a grande questão. E aí, os discípulos de Jesus dizem: Senhor, olhe, é o seguinte, é tanta história e cada uma pior do que a outra, porque eles estão entendendo tudo de forma confusa. Ou melhor, não estão entendendo de fato e estão dizendo coisas confusas. Então, estão dizendo que o Senhor, por exemplo, é Elias que voltou. Bom, não é ruim de todo, porque o Elias é o grande profeta de fogo e todos têm um grande apreço por Elias, um grande amor a Elias. Então, dizer que Jesus é Elias, no fundo, é um elogio, mas é claro que Jesus não é Elias que voltou, não é? E eles continuaram dizendo: outros dizem que o Senhor é um dos grandes profetas. Ou seja, eles não entenderam, eles não conseguiam perceber que Jesus era o enviado do Pai, que ali estava o Messias prometido. Eles não conseguiam atinar para isso, não conseguiam compreender que ali estava aquele que o Pai desde sempre pensou em enviar para a terra, para salvar o seu povo. Pois bem, eu fico pensando que Jesus deve ter ficado um tanto que decepcionado com as respostas. Não era bem isso que Jesus queria ouvir, mas o Senhor sabe bem o quanto demoramos para entender certas coisas, o quanto somos lerdos, somos lentos, o quanto somos sem inteligência. Jesus sabe bem. Mas aí, Jesus resolveu provar a fé dos seus próximos mais próximos, a fé dos seus amigos, daqueles que estavam com ele. Jesus costuma fazer isso. Ele costuma provar a nossa fé. Ele costuma fazer com que nós, olhando para nós mesmos, vejamos se temos ou não fé. Então ele pergunta aos seus: está bem, mas vocês pensam o que sobre mim? Qual é a ideia que vocês têm de mim? Como vocês me veem? É uma pergunta bastante séria, é uma pergunta profunda, é uma pergunta que vale para mim e para você. O que você pensa sobre mim? Como você me vê? Como você me enxerga? Como você me escuta? É uma pergunta séria. Simão Pedro respondeu na mesma hora para Jesus: Senhor, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nosso Senhor olhou para Pedro com um olhar cheio de ternura e também muito contente, porque Pedro tinha compreendido. Os apóstolos tinham compreendido. Certamente ainda com algumas falhas nessa compreensão. Ainda não com aquela certeza que deveriam ter. Havia ainda alguma coisa que precisava ser aprofundada. Mas eles viam em tudo aquilo que Jesus fazia, dizia. Eles viam nos milagres, nas curas. Eles viam que um homem normal não poderia agir, não poderia fazer tudo aquilo. E quando ele via, por exemplo, os demônios serem expulsos, mortos ressuscitarem, é claro que eles sabiam que Jesus não era simplesmente um profeta, mas é também óbvio que eles precisavam crescer de fé em fé, de fé em fé.
Mas nosso Senhor já ficou muito contente com a resposta de Pedro. Eu não sei se Jesus também ficaria contente com as nossas respostas. Perguntando a você, irmão, quem eu sou para você, que resposta você daria para Jesus? Que tipo de resposta Jesus ouviria de você? Tenho tanto medo, sabem, irmãos, de que em nós exista apenas uma ideia de Deus, uma ideia de Jesus. E eu lhes digo, talvez a maioria tenha uma ideia de Deus porque não aprofunda o relacionamento com Deus. E enquanto nós não aprofundarmos o nosso relacionamento com Jesus, com Deus, nós vamos carregar uma ideia que passaram para nós de que Deus é amor, de que Deus é a razão de nossa vida, mas muitas vezes isso é apenas uma ideia e não uma realidade. Se nós não aprofundarmos o nosso relacionamento com Jesus, se nós não gastarmos tempo diante de Jesus, se nós não nos dobrarmos em sua presença, se não o adorarmos, não gastarmos mesmo momentos em sua presença, vamos ficar com uma ideia dele e nunca com aquilo que Deus é, naquilo que nós podemos compreender de Deus. Só quem vive uma profunda experiência com Deus sairá de uma ideia apenas. Para alguns, Deus é muito distante. Alguns até acreditam no Senhor, mas é tudo tão distante, sem compromisso, sem amor, sem afeto. Nós precisamos amar a Deus de tal maneira que o nosso coração tenha saudade dele, saudade de Deus. Nós precisamos amar a Deus de tal forma que o sintamos em cada momento de nossa vida, que percebamos sua presença. Uma ideia não faz isso, mas uma certeza, uma experiência de amor traz Deus para bem pertinho de nós. Uma ideia não. Tenho muito medo que morramos apenas com uma ideia de Deus e não com a certeza de que Ele é o Senhor, de que vive conosco, está em nós, marcha conosco, nos ama com eterno amor, cuida de nós. Tenho medo que morramos apenas trazendo uma ideia de Deus. Hoje, eu quero pedir a São Pedro e a São Paulo para que nos livre de tamanha desgraça. Não morramos apenas tendo uma ideia de Deus. Morramos amigos de Deus, nos sentindo pertencendo a Deus. Que não morramos apenas com uma ideia de Deus, mas morramos amando a Deus, fazendo de Deus o nosso grande ideal, o nosso grande amor, a alegria de nossa vida. Que na minha vida e que na sua vida, Jesus passe a ser aquilo que foi para Pedro e para Paulo. Que nossa vida se encha da presença de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.